Vamos começar com a história. O que acontece quando os bárbaros entram no centro da cultura? Uns derrubaram os muros, outros entraram pelos portões abertos, alguns usaram o engano, outros a traição, enganando aqueles que pensavam que uma nova era havia chegado e que nunca mais haveria barbárie. Bagdá, ano de 1258, a cidade era a capital intelectual do mundo islâmico. A Casa da Sabedoria, a maior biblioteca da época, era o centro de matemática, medicina e astronomia. O exército mongol de Hulagu Khan chegou à cidade após décadas de conquistas por toda a Eurásia. A cidade foi invadida e as bibliotecas queimadas. Segundo a lenda, as águas do Tigre ficaram negras com a tinta dos livros jogados no rio. A cidade, que por séculos foi um centro de cultura, deixou de ser assim por muitos séculos. Em primeiro lugar, Índia, Nalanda, ano de 1193, Nalanda era a maior universidade budista do mundo medieval. Um centro de filosofia, medicina, lógica e gramática. Quando estudantes vinham do Tibete, da China, da Coreia e do Sudeste Asiático, a biblioteca da universidade era considerada uma das mais ricas da Ásia. Em 1193, o comandante turco Bakhtiar Khilji, que liderava a cavalaria do sultão de Delhi, conquistou Nalanda. Monges massacrados e biblioteca incendiada. O fogo queimou por tanto tempo que a fumaça pairou sobre as ruínas por vários meses. Por que os invasores destruíam e queimavam construções culturais, livros e manuscritos? Por um motivo simples: esses valores não tinham nenhuma utilidade para eles. Não tinham nenhum valor para eles. Ordem, leis, filosofia, tudo o que foi acumulado por um país de alta cultura, nada disso interessava aos invasores. Não interessava de forma alguma. Bem, agora chegamos a Nova York. Na manhã de quarta-feira, a mídia dos Estados Unidos da América explodiu por causa de um acontecimento. Diferentes fontes davam nomes diferentes. Nova York foi tomada. Nova York chegou ao fim. Os comunistas acabaram com o Partido Democrata. Bem, e alguns veículos de direita saíram com manchetes do tipo: terremoto socialista, Mamdani acabou de entregar as eleições de meio de mandato para os democratas. Isso é um comentário positivo? Claro, né? Nova York, que foi construída pelos judeus, está se tornando antissemita. Quando você permite que pequenos acontecimentos passem impunes, coisas maiores vêm depois para acabar com você. Essa é uma história parecida com a do Partido Democrata dos Estados Unidos da América. O que aconteceu? O que aconteceu? Na noite passada, ontem, não, já era quarta-feira, anteontem à noite, Nova York mostrou ao país inteiro algo que muitos deles não querem admitir: o ativismo é poder. 3 candidatos ligados à chamada ala esquerda do Partido Democrata, bem, comunistas, como a gente diz, tiraram do cargo congressistas em exercício. Não foram os republicanos, foram eles mesmos. Pessoas congressistas que até ontem eram considerados parte do grupo estabelecido, aqueles que representavam os interesses do próprio Partido Democrata, se tornaram supérfluos, desnecessários dentro do próprio partido. Se você acha que isso é apenas um conflito interno dos democratas, está enganado. Este é o ato final de uma longa história. Desde os protestos de rua e campi universitários até cafeterias que anunciam publicamente que não atendem aqueles de quem eles não gostam. Não atendem aqueles que pensam diferente. Até as prévias, onde essa nova lógica passa a receber mandatos reais de poder. Hoje vou mostrar para vocês como tudo isso se conecta em uma única linha, das vitrines quebradas da Chanel até a cafeteria no Brooklyn, que orgulhosamente escreve no Instagram que não vai atender o congressista porque ele apoia Israel. E como a mesma Nova York se torna um campo de testes para um projeto que a ala esquerda do partido quer espalhar por toda a América. Neste vídeo, primeiro 3 episódios que ninguém quer ligar entre si. Saque sob o disfarce de protestos dos anos 20, início de 2020, os campi da UCLA e de Berkeley. Cafeteria poética, café no Brooklyn, muito poético, depois o que aconteceu nas primárias em Nova York. 3 vitórias de candidatos ativistas e a relação disso com o prefeito e a segurança de Mamdani.
Depois, como esse modelo funciona, onde e por que os ativistas vencem e os democratas moderados perdem. E no final, o que isso significa para o futuro de Nova York, para o Partido Democrata e para você, pessoalmente, se você mora em uma grande cidade ou simplesmente acompanha a política americana. Vamos começar com o que todos tentam falar com muito cuidado e escolha de palavras. As noites de Nova York no verão de 2020. Após o assassinato de George Floyd, uma onda de protestos começou nos Estados Unidos. Em Nova York, durante o dia, você via milhares de pessoas pacíficas, cartazes, gritos de protesto, marchas. Mas assim que a noite caía, pessoas completamente diferentes saíam às ruas. Nos dias 31 de maio e 1º de junho de 2020, pequenos grupos, sob a cobertura da atmosfera geral de protestos, começaram simplesmente a destruir a cidade. Em Soho, vitrines da Chanel, Coach e outras marcas de luxo foram quebradas. No centro comercial da cidade, a Macy's na Herald Square. Multidões invadem, levam roupas, eletrônicos, tudo o que conseguem carregar. Isso foi registrado tanto pela polícia quanto por reportagens do New York Post e gravações de canais locais. Tudo isso está em vídeo. Imagens daquelas noites. As ruas estão cobertas de vidro. Na Urban Outfitters, na quarta e sexta, manequins e roupas voam por todo lado. Na Track Bicycle, na Bowery, dezenas de bicicletas são levadas de uma vez. Isso não é um argumento político, isso é roubo. Os donos de pequenas lojas no Bronx, que já estavam fechadas há meses por causa do vírus, chegam de manhã e veem isso. Após o vírus, eles acabam. São os saqueadores os responsáveis. Um dos donos de uma joalheria no Bronx disse ao New York Times uma frase simples: "Eu estou 100% com as pessoas que protestam por justiça, pela justiça que elas veem como justiça. Mas isso que aconteceu, isso é justiça? Vocês estão me matando, vocês estão me matando." Aqui é importante conversar com honestidade. Sim, houve milhares de manifestantes pacíficos, houve pessoas que saíram por princípio. Mas, sob a marca emocional do movimento, surgiu nas ruas um comportamento muito específico. Se é possível pegar algo de alguém, pegam. Se algo pode ser quebrado, eles quebram. E a cidade, que simboliza o capital, os imóveis, mostrou fraqueza do controle. E esse é o primeiro passo. Quando slogans são usados para encobrir o que, do ponto de vista da lei, é simplesmente crime. Surge a pergunta: aqueles que saíam à noite para roubar estavam auto-organizados? Ou alguém os organizou, trouxe, instruiu, pagou e depois deu o sinal? Roube. O ladrão continua sendo ladrão, independentemente do slogan. Exproprie os expropriadores. Lembram disso, não é? Isso não muda a essência da ideia. Tudo o que você levou não era seu. Mas o problema é que eles sabiam, avisaram e prometeram. É assim mesmo. Ninguém puniu ninguém. Quando te dizem que foram apenas protestos pacíficos, é só abrir o noticiário de Nova York. Noite de 31 de maio para 1º de junho de 2020, pequenos grupos de pessoas, sob o pretexto de justiça, saqueiam a Chanel no Soho, quebram vitrines, a Nike, roubam a Macy's na Herald Square, a Walgreens no East Village. No vídeo, dezenas invadem lojas e as ruas ficam cobertas de vidro e mercadorias. A loja Track Bicycle Bowery perde de uma vez várias dezenas de bicicletas, como eu já disse para vocês. Sim, havia milhares de manifestantes internacionais. Do meu ponto de vista, eles são tolos, mas no fim é direito deles. Mas naquele momento, a cidade viu como, sob a marca emocional do movimento, surgiu uma prática muito concreta. Há muitas pessoas que podem ser recrutadas para pegar, quebrar, bater, matar, só para conseguir aquilo que realmente queriam. Agora vamos para os campi universitários. A lógica é a mesma, mas a forma é diferente. Primavera de 2024, UCLA. No contexto da guerra de Israel com o Hamas, surge um acampamento de protesto no campus. Isso é normal. Liberdade de expressão, direito de protestar, de novo, ideias ruins, mas tudo bem. Isso é o fundamento do sistema americano. Mas aos poucos o protesto deixa de ser apenas uma expressão de oposição e passa a ser uma tentativa de controlar quem pode fisicamente aparecer no campus. Os manifestantes erguem barricadas. Eles criam os chamados postos de controle, ou seja, um ponto de controle, igual ao que os alemães tinham em 1936
E não deixam passar estudantes que eles consideram pró-Israel ou simplesmente judeus. Estudantes judeus movem ação judicial. Eles não são autorizados a entrar nas aulas, biblioteca ou prédios do campus. Em agosto de 2024, o juiz federal Mark Scarsi emite uma decisão temporária. A UCLA não tem o direito de permitir que manifestantes bloqueiem o acesso físico dos estudantes judeus ao campus, como se antes não existissem tais leis. O tribunal diz claramente, pessoal, o direito de protestar não inclui o direito de impedir outras pessoas de terem acesso à educação, como se isso não existisse antes. Foi preciso entrar com uma nova ação judicial, como se as universidades não pudessem, pela lei, chamar a polícia. Tem embaixador, mas não polícia própria. Eles precisavam de um novo julgamento sobre isso. Paralelamente, em fevereiro de 1924, na UC Berkeley, um encontro com um soldado israelense se transforma em caos. Manifestantes gritam insultos, bloqueiam a entrada e impedem qualquer discussão. Ninguém quer debater o que é bom ou ruim, certo? Estudantes judeus contam aos jornalistas que são obrigados a esconder sua identidade, se não quiserem se tornar alvo de insultos e agressões. Você acha que pelo menos uma pessoa que agrediu judeus ou impediu que eles entrassem nas instituições de ensino foi punida? Pense de novo. Aliás, é curioso que esses mesmos judeus depois vão e votam nos mesmos democratas, encontrando nas urnas aqueles que os impediram de entrar e os agrediram. Esses também votam nos democratas ou então supervisionam a ordem no mesmo local de votação, ou seja, o local de votação pertence ao mesmo campo político. E, de novo, o padrão é o mesmo. Primeiro as pessoas saem para demonstrar uma posição, depois parte delas acha que tem o direito de protestar fisicamente. Como dizem, basta um passo a mais para expulsar alguém do espaço. Se não sair, pode ser agredida. Por enquanto não chega a matar, mas chega muito perto. Esse é o segundo passo, quando o protesto passa da liberdade de expressão para a tentativa de ditar quem tem o direito de estar, de estudar. Agora, Nova York, julho a 26 de junho. Que julho? Ainda não é julho. 26 de junho, Brooklyn, uma pequena rede poética do KKP. O congressista democrata Dan Goldman, um homem que apoia Israel e se posiciona ativamente contra o antissemitismo, entra com a filha em uma cafeteria no Brooklyn. Sua filha de 7 anos precisa ir ao banheiro. Boris permite. Como um cliente educado, ele compra um café apenas para agradecer pela ajuda à criança. No dia seguinte, o dono da rede publica um post no Instagram. Ele publica a foto dele da câmera e escreve que eles não atendem quem permite e apoia a realização de genocídio. Bem, cúmplices de genocídio, certo? Ela não atende racistas, fascistas, homofóbicos e cúmplices de genocídio, para ser totalmente preciso, digamos assim, certo? E informa que devolveu o pagamento pelo café porque não quer lidar com uma pessoa que apoia Israel. Isso não é um vazamento anônimo quando as pessoas se escondem, certo? Não é fake, é uma postagem pública da própria cafeteria. Um negócio no qual ela se orgulha de, na prática, declarar um congressista, qualquer pessoa, qualquer americano, persona non grata por causa de sua opinião política. Bom, é simplesmente incrível, né? Sim, pois é, América. Isso é simplesmente a América. A história não termina no nível do Instagram. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por meio do Escritório de Direitos Civis, anuncia que está iniciando uma investigação. Um estabelecimento público que declara abertamente se recusar a atender uma pessoa por motivos políticos pode estar violando as leis federais de não discriminação em serviços públicos, ou seja, pode. Não é correto dizer, pode ser que ela esteja violando, novamente, o mesmo padrão, mas em menor escala. Primeiro protestos contra Israel, depois camp onde judeus não são permitidos nas aulas, depois uma cafeteria que declara publicamente que não atende um congressista. Por quê? Por causa da posição dele sobre Israel e suas opiniões políticas. Aqui já não se trata mais de política corporativa. A questão é, o seu direito de discordar politicamente pode incluir o direito de negar às pessoas o acesso a serviços básicos, a uma xícara de café? Aliás, uma corporação que declara que não vai importar produtos israelenses está fazendo exatamente a mesma coisa. Ou uma cidade que anuncia um boicote a produtos trazidos por judeus que vivem em Israel. Bem, é a mesma coisa, só que ninguém é punido por isso. Esse é o terceiro passo.
Quando recusar-se a cooperar com as pessoas erradas por motivos políticos se torna motivo de orgulho nas redes sociais. Na verdade, motivo de orgulho em geral. Bem, agora da cafeteria às primárias. Uma nova arquitetura de poder. Qual? Quem são eles? E qual é o papel de Mamdani? Vamos aos fatos, não às emoções. Claire Valdez. Ela é deputada da Assembleia do Estado de Nova York, membro do sindicato, faz parte dos Socialistas Democráticos da América. Ela venceu uma disputa aberta no 7º distrito, superando o presidente do Brooklyn, Antônio Reynosas, que era apoiado pela deputada federal em fim de mandato, Nydia Vlaskis, e pelo Partido dos Trabalhadores. Darelissa Ávila Shevchenko, organizador comunitário do Harlem, filha de imigrantes americanos, ex-participante de um acampamento de protesto na Universidade Columbia. Bem, na Universidade Columbia, apoia a Palestina. Ela venceu Espoiata por uma margem mínima, a corrida mais acirrada das três, sob o lema Crianças, não bombas. E então ela propõe abolir o ICE. O ICE é a polícia que trabalha com os agentes de fronteira, certo? Brad Lander, ex-controlador municipal, formalmente não faz parte do DSA. Mas foi justamente ele quem foi chamado de ponte entre os progressistas e os socialistas. Ele venceu Govan no 10º distrito, todos os três foram pessoalmente promovidos por Mamdani. Todos os três estavam ao lado dele e do senador Bernie Sanders em um comício no Brooklyn em 18 de junho. O próprio Mamdani formulou o sentido do que estava acontecendo de forma extremamente clara. O objetivo não é eleger mais democratas. O objetivo é eleger democratas melhores. Vamos explicar isso em linguagem simples. Os velhos democratas, que representaram seus distritos por 30 anos sistemáticos, moderados, pró-Israel, não são os melhores democratas. Esse é material descartado. É importante entender, não são 3 vitórias aleatórias separadas. Esse é o resultado de um trabalho direcionado de uma linha de produção. Mamdani se tornou prefeito há 1 ano graças à mobilização de base do DSA. Agora ele está usando o mesmo mecanismo. Redes de voluntários e infraestrutura sindical. Paralelamente, o DSA lançou 7 candidatos para a Assembleia Legislativa Estadual e 1 para o Senado Estadual. Isso não é uma ação pontual. É uma substituição sistêmica da infraestrutura partidária desde a base, dos distritos locais ao Congresso dos Estados Unidos. Essas pessoas não vieram da escola clássica do partido, onde o compromisso e as negociações eram o ofício do político. Eles vieram do ativismo, das organizações sindicais, dos protestos nos campi, dos movimentos de rua. E eles trazem consigo a lógica do protesto, da luta, da resistência. A lógica é: não estamos aqui para negociar, estamos aqui para derrotar todos vocês, direto ao poder. Aqui podemos destacar alguns pontos. As 3 vitórias ocorreram no Partido Democrata, os republicanos não estão envolvidos. É um golpe interno do partido. A ala ativa está derrubando a ala moderada. Segundo ponto, 2 dos 3 vencedores estão tirando do cargo congressistas em exercício. Antônio Espoiade, 5 mandatos, 30 anos na política. Do Alto Manhattan e partes do Bronx, Dan Goldman, congressista novo e já notável. Atuou ativamente em defesa de Israel. Ambos estão perdendo para seus próprios colegas democratas. E o terceiro, Mamdani. Formula publicamente: a tarefa não é ter mais democratas, mas sim melhores democratas. Tradução: a antiga liderança e até mesmo os democratas pró-Israel agora não são mais os melhores. Eles devem ser substituídos. E é aqui que entra da história do café, da cafeteria, da poética. Em certo momento, as primárias se conectam com o congressista Goldman. Negam atendimento a ele na cafeteria devido à sua posição sobre Israel. E alguns dias depois, ele é derrotado por um candidato apoiado pelo prefeito, que de forma demonstrativa não defende Goldman na história da cafeteria. Ou seja, o prefeito apoia a dona da cafeteria que expulsou uma pessoa por causa das opiniões dele. A política e o comportamento cotidiano começam a se espelhar. No campus, não deixam você entrar por causa das suas opiniões. Na cafeteria, você não é atendido por causa das suas opiniões. Nas primárias, você é eliminado por causa das suas opiniões. Isso não é conspiração, senhores, é um estilo. Estilo de política, que não vive mais na lógica de debatermos dentro de um partido, mas sim na lógica de purificarmos o partido dos que estão errados. Bem, agora vamos analisar a mecânica. Por que isso funcionou?
Em Nova York, há algumas características estruturais. Primeiro, o monopartidarismo da cidade. A cidade é tão azul que as primárias do Partido Democrata, na prática, são as próprias eleições. Quem vence as primárias vira congressista. Isso significa que a disputa não é pelo centro, mas sim pela base mais ativa. Segundo, uma minoria motivada vence a maioria passiva. A maioria dos democratas moderados nem vai às primárias. Quem vai são os estudantes, os organizadores, os ativistas, as estruturas sindicais. Aqueles que vivem na lógica da ação política constante. E o terceiro, redes sociais. Elas aumentam a radicalidade. Uma pessoa que fala uma frase complexa sobre equilíbrio de interesses não interessa a ninguém. Uma pessoa que escreve, isso significa apoiador do genocídio, e coloca a foto do congressista, recebe 1000 curtidas. Quarto, o prefeito como amplificador. Mamdani tem um recurso. Atenção, atenção. A função dele, como se diz, é de kingmaker, fazedor de reis. Sim, conexões com o DSA. A capacidade de reunir pessoas para comícios. Colocar Bernie Sanders no palco, quando ele coloca seu peso político por trás de 3 candidatos. Isso é uma injeção poderosa na campanha. Como resultado, em distritos superazuis. Vence quem mobiliza melhor os ativistas, e não quem representa melhor os interesses do eleitor moderado. E o eleitor moderado só fica sabendo da vitória depois que ela já aconteceu, e diz, droga, por que eu não fui? Ao mesmo tempo, isso cria uma dissonância interessante. Nos distritos competitivos, onde é preciso vencer os republicanos, o partido lança candidatos moderados, como no 17º distrito, onde venceu Kate Conley, veterano, ex-funcionário do Conselho de Segurança Nacional. E nos distritos seguros, o partido já pode se dar ao luxo de lançar candidatos que falam abertamente sobre extinguir a polícia, impor embargo ao fornecimento de armas para Israel, sobre taxação radical do capital. A radicalização acontece onde o partido se sente seguro. Mas as consequências dessa radicalização vão muito além de uma única cidade. E aqui estamos. Agora chegamos ao ponto mais pragmático. O que é mais pragmático para nós? Dinheiro. Tudo sobre o que falamos é bonito e dramático no nível da ideologia. Para os negócios, a questão é mais simples. Qual a taxa de imposto? Quão estáveis são as regras? O que acontece com a segurança? Existe o risco de se envolver em um escândalo ideológico só por ter atendido a pessoa errada? Ou seja, então é assim. Se você atendeu essa pessoa, um congressista que apoia Israel, então vão te boicotar, é isso? Quando o prefeito da maior cidade apoia candidatos com slogans como taxar os ricos, acabar com a polícia, redirecionar o dinheiro destinado aos aliados dos Estados Unidos para outros fins, o setor empresarial enxerga o horizonte da política futura para os próximos 10 anos, e não só para um ciclo eleitoral. Uma combinação de altos impostos, enfraquecimento da polícia e empresas carregadas de ideologia. A união de cafeterias com atendimento politizado, altos impostos e empresas ideológicas incentiva pessoas com capital e mobilidade a se mudarem para estados sem imposto de renda. Já discutimos isso. Flórida, Texas. Esse processo ocorre há anos e pode ser visto nas estatísticas de migração da base tributária. O mercado não discute se isso é justo ou não. O mercado faz duas coisas: calcula e vai embora. Isso significa que os erros da política urbana não são pagos com palavras, mas com dinheiro, dinheiro que desaparece do orçamento. E dentro do partido surge o paradoxo do Partido Democrático. Por um lado, a ala ativista vence em Nova York e Los Angeles nos campi universitários, e pessoas como Mamdani ganham a reputação de kingmaker, de fazedor de reis, da ala esquerda que molda o futuro do partido. Por outro lado, a liderança do partido em Washington falta algo. Além disso, Hakeem Jeffries e outros precisam vencer eleições nacionais em estados como Pensilvânia, Arizona e Geórgia. Lá, o slogan de abolir a polícia e limitar a ajuda a Israel funciona como um presente perfeito para os republicanos. Os republicanos já estão aproveitando isso. O Comitê Nacional Republicano no Congresso declara que o Partido Democrata agora pertence oficialmente aos socialistas. Socialistas. Eu diria que eles também são marxistas, comunistas, marinheiros, fascistas e outros. Mas isso é algo que, digamos assim, eu posso dizer, eles não podem. E de modo geral, esse slogan, sim, essa narrativa, soa muito bem para o eleitor médio fora de Nova York. Um partido de pessoas que expulsam congressistas por apoiarem Israel e de políticos que querem abolir a polícia
é uma formulação muito simples e muito clara para a propaganda. Ou seja, o fato de que os ativistas vencem ao mesmo tempo fortalece e enfraquece o Partido Democrata. Fortalece o partido nas megacidades, mas enfraquece em nível nacional. Agora, um bloco separado é a figura do próprio Mamdani. Muitos se perguntam, ele pode se tornar presidente? Bem, pela Constituição, não. Ele não nasceu aqui, ele nasceu em Uganda e obteve a cidadania depois. Formalmente, ele não se enquadra no artigo 2, mas essa não é a principal questão. A principal questão é, ele não precisa se tornar presidente para determinar o futuro político do país. No primeiro ano como prefeito, ele forma uma rede de ativistas, constrói uma aliança com o DSA, promove publicamente candidatos nas primárias em distritos fortemente democratas, transformando-os em substitutos de fato dos atuais membros do Congresso. Ele não precisa ir pessoalmente à Casa Branca. O papel dele é formar pessoas que atendam aos critérios constitucionais, que passem pela política municipal, pelos movimentos estudantis e então entrem na disputa nacional. A história de Alexandria Ocasio-Cortez mostra como isso funciona. Um pequeno distrito, ou seja, ela derrotou, como dizem em inglês, sim, um congressista em exercício e, em poucos anos, tornou-se uma figura nacional que define a retórica do partido. Mamdani é uma incubadora para figuras desse tipo, só que na escala da maior cidade do país. E, no final, é importante não cair na sensação de apocalipse, pois os Estados Unidos já passaram por experimentos radicais em nível de estados e cidades. Califórnia, Nova York, várias cidades nos anos 70 e 80 tentaram implementar políticas econômicas extremamente de esquerda, mexer com impostos, regulações e a relação com os negócios. Toda vez funcionava o mesmo mecanismo. Quem tinha capital votava com os pés e a carteira. Cidades e estados perdiam base tributária e depois os eleitores lidavam com as consequências, trocando a liderança ou mudando o equilíbrio político. O sistema de freios e contrapesos criado pelos autores da Constituição foi projetado para que experimentos em uma única cidade não pudessem destruir a República de uma só vez. Nova York pode servir de exemplo, pode ser um argumento para os republicanos, pode se tornar um símbolo da radicalização do Partido Democrata, mas não pode mudar o sistema sozinha. Sua ferramenta como espectador, e como espectador, não é só o voto, mas também o entendimento de como o ativismo se transforma em poder. Como o comportamento nos campi, nas cafeterias, nas ruas, vai aos poucos se tornando a norma. Porque a defesa da propriedade privada, liberdade de expressão e de contrato ainda é o único modelo funcional de sociedade livre. Senhores, nós não temos o direito de nos radicalizarmos porque radicais, pode-se dizer, existem tanto de um lado quanto do outro. Apenas o compromisso com a legalidade. Algumas leis precisam ser mudadas, eu falo sobre isso com frequência, mas mudar as leis não significa um apelo para não segui-las, certo? Devemos ser representantes da lei, representantes da Constituição, não importa o que eles façam. Nós não temos o direito de responder da mesma forma que eles, mesmo que, talvez, aqui e ali, possamos ganhar algo momentaneamente, mas nos tornaremos iguais a eles. Nos tornaremos iguais a eles, e é exatamente isso que não queremos. É isso. Até logo.